Opa, começando mais um Na Toca do Lobo hoje é um dia especial. Começamos as sabatinas políticas da TV Difusora Santa Inês, da Rede TV Santa Inês e do Canal 50, né? Um grupo de emissoras que vão levar até você a mensagem dos candidatos que passaram por aqui nesse período. Nós convidamos os candidatos a senadores, os candidatos a senador pelo Maranhão, no caso uma vaga só de Senado nessa eleição, e vamos entrevistar todos, né, que quiserem vir. Claro, o convite está feito, mas não quer dizer que o senador seja obrigado a vir, mas o espaço já está franqueado. Quais são as regras? 1 hora de programa direto, sem intervalo, para que o debate seja feito. Hoje na bancada, eu e Marco Aurélio entrevistando o senador candidato à reeleição, Roberto Rocha, que está conosco aqui. Roberto, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Por enquanto o tempo ainda não está contando, viu? Pode ficar à vontade. Obrigado, Luiz, obrigado, Marco Aurélio, obrigado a todos que nos dão o privilégio dessa audiência. Muito bem. Olha, a entrevista funciona de 60 minutos, como eu falei, o cronômetro vai estar na tela para você. São 60 minutos sem intervalo direto e no final o candidato tem mais 2 minutos aí para fazer as suas considerações finais. Só vou começar a contar o tempo a partir do início da primeira pergunta, tá bom? Porque a gente tem aqui que agradecer a todos os patrocinadores e você que está em casa assistindo. A entrevista está sendo gravada no dia 1º de setembro de 2022, se você estiver na internet assistindo em outro momento. E se você estiver em casa, está acompanhando aí pelas redes do Maranhão Central. A entrevista hoje é com o senador Roberto Coelho Rocha, político de longa data, já foi deputado estadual, deputado federal por vários mandatos, senador, vice-prefeito, teve o pai governador do estado, então conhece realmente a política maranhense, conhece o Maranhão como poucos conhecem, e acredito vai ser muito proveitoso para você que está assistindo essa entrevista conhecer um pouco mais dele, que é candidato à reeleição. Vamos contar o tempo a partir de agora. Senador Roberto Rocha, por que mais um mandato e por que mais 8 anos de Senado? Por que você se propõe a levar a dobrar esses 8 anos de mandato? Luiz, é o seguinte, nós colocamos o nosso nome à consideração do povo maranhense em 2014. A população decidiu, pela sua maioria, nos concedeu o mandato de senador. Esse mandato eu tenho exercido com muito zelo, mais do que qualquer outro, por uma razão muito especial. É um mandato longo, de 8 anos, que nos permite pensar mais distante, mais longe, não precisa ver só a árvore, nos permite enxergar a floresta. Uma das grandes dificuldades do Maranhão é que não tem obras estruturantes, sem as quais é impossível você estimular a produção. Não há possibilidade de desenvolvimento sem produção e conhecimento. Conhecimento para poder somar ao português e matemática o conhecimento tecnológico, que é para que o maranhense possa ter acesso ao processo de desenvolvimento e não ficar só à margem com subempregos. Então, como é que se emancipa um cidadão? Aqui em Santa Inês, na região do Pindaréu, em qualquer lugar do mundo, é com produção e conhecimento. Produção significa, é como se dissesse assim para vocês, preparar o Maranhão, preparar o maranhense. Preparar o Maranhão significa dotá-lo de infraestrutura adequada para a produção. Preparar o maranhense é capacitá-lo para que ele possa ser integrado nesse mercado de trabalho. Então, se eu disser a você o que significa isso na prática, você vai ver, bom, qual é a pior renda per capita do Brasil? Infelizmente, a do Maranhão. E qual é a melhor renda per capita dentro do Maranhão? É de Balsas e região. Por quê? Porque lá produz em escala, mesmo um produto primário. E por que produz em escala? Porque tem infraestrutura. E quem foi o responsável por isso?
Há mais de 40 anos atrás, o meu pai, de saudosa memória, dotou a região de condições infraestruturantes para que a região pudesse produzir em escala. Mesmo, repito, sendo produto primário, você já tem uma produção de serviços imenso naquela região, o que faz o dinheiro circular. Aí, o resto do Maranhão não tem infraestrutura. Se você for na Baixada Maranhense, apesar de ser a região mais perto da capital, é a mais pobre, o que é que produz? Qual é a produção? Não tem produção. Qual é a produção da região do Vale do Pindaré? Produção em escala. Então a gente precisa dotar o Maranhão de infraestrutura. Se o Bolsonaro, presidente da República, podia ser quem fosse, chegasse aqui agora no Maranhão e dissesse, eu sonhei com o Maranhão nessa noite, está aqui 1 bilhão, 2, 3 bilhões para obra de infraestrutura. Sabe quanto que vai ser aplicado? Nem um centavo. Por quê? Porque não tem projeto. Onde é que você já viu fazer obra de infraestrutura sem projeto? É como querer tirar do papel algo que não está no papel. É como querer ganhar na Mega Sena sem jogar. Só que a cultura política do Maranhão é de não fazer projeto. Porque projeto é caro demais, demora demais e não dá voto. Eu posso dar a vocês alguns exemplos de projeto que nós estamos fazendo no Maranhão e que me permite, no segundo mandato, executá-los. Não eu que sou do executivo, eu não sou do executivo, mas buscar os meios no orçamento da União para executar esses projetos que estamos fazendo. Eu posso dar exemplo para vocês. Uma das principais rodovias que nós temos aqui, a BR-222. Você vem de Miranda para Santa Inês para Santa Luzia, terra do nosso Marco Aurélio. Como é que está a estrada? Como sempre teve ao longo de décadas. Uma estrada é como um braço. O que você vê é a camisa. A camisa é a camada asfáltica, que no Maranhão é pequenininha. Quando muito, você troca a camisa. Normalmente troca, faz o remendo da camisa, que são tapa-buracos. Não precisa de projeto para fazer tapa-buraco, nem para trocar a camada asfáltica. Mas a gente sabe que essa região é uma região muito baixa, por isso que o nome chama Baixada. E é um pântano. E o Maranhão tem o maior inimigo do asfalto, que é a água. E a água não é a de cima, é a de baixo. Então você tem que impermeabilizar. Então você tem que levantar o grade da estrada ao máximo possível, levantar, ou fazer com concreto armado, chama eye-topping, para poder impermeabilizar. Bom, muito bem. Quando que vai resolver esse problema? Para que a população tenha uma estrada decente, digna? O dia que tiver um projeto. Porque com o projeto pronto, aí você coloca para fazer obra. O governo não vai gastar dinheiro com o projeto, o DENIT, para deixar na gaveta, gente. Você vai ter que fazer obra em seguida. Pô, muito bem, Luiz. Eu, há uns 4 anos atrás, eu fiz um projeto. Coloquei uma emenda. 10 milhões de reais. Aí terminou agora o projeto de Miranda para Cachucha. Aí top, em 16 ou é 18 centímetros de concreto. E a de Miranda, Estaca Zero, Santa Inês e Santa Luzia está concluindo agora. Eu faço um pedido para quem está nos ouvindo, algum vereador, seja quem for, que faça um ofício para o DENIT e pergunte. Isso é um dos projetos. Isso tudo te habilita a buscar essa cadeira de senador por mais 8 anos. Mas, Roberto, me diga uma coisa. Como é que você avalia, se você fosse fazer uma autoavaliação dos seus primeiros 8 anos de Senado? Uma autoavaliação sincera, franca. Os primeiros 8 anos foram bons, médios, regulares, levando em consideração que no governo federal, você, nos 8 anos, passou ali por vários presidentes, né? E também nos municípios você passou por vários prefeitos. Enquanto estava senador, Santa Inês, por exemplo, passou 3 prefeitos, todas as cidades passaram. E lá na presidência da República passou também vários presidentes. A sua avaliação dos primeiros 8 anos e essa avaliação, o que você tira de proveito dela? Olha, eu sou suspeito para falar a avaliação de mim mesmo, né? Mas seja sincero. Eu sou sincero. Poderia ter feito mais? Como sempre, eu tenho o costume de ser muito sincero. Talvez esse sincericídio até me prejudique. Uhum. Eu passei
nós estamos há quase 8 anos no mandato, passamos por 3 presidentes da República, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro. O tratamento meu foi igual com todos eles, basta ver a minha votação, minhas posições em todos eles, com vários prefeitos, e um governador com o qual eu fui eleito junto em 2014, mas que logo no começo do governo resolveu fazer caminhada solo. Aquela história, né? Quanto menos somos, melhor seremos. Então, colocou de lado um monte de pessoas que foram importantes na campanha. E eu segui o mandato trabalhando pelo Maranhão. Eu acho que é importante destacar qual a função do senador, qual a função do deputado, qual a função do governador. Se senador e deputado fosse igual, tivesse a mesma função, para que ter 18 deputados e 3 senadores? Era melhor ter 21 deputados, ou então 21 senadores. Por que a distinção? É porque o senador, ele representa o Estado, Luiz, como unidade da federação. O deputado representa as pessoas. E o voto é proporcional de deputado. Por isso que cada estado tem um número de deputado. Maranhão tem 18, Piauí tem 10. Agora, o senador não, todos têm 3. Porque representa o Estado como unidade da federação. Então, se o senador representa o Estado, o voto é majoritário. Ele é votado em todos os municípios. Ele não representa o município como deputado, que às vezes representa até o povoado daquele município. Claro. O senador representa o Estado. Agora, imagina você. O senador tem que ter essa perspectiva de representar o Estado e trabalhar para o desenvolvimento do Estado, Marco Aurélio. Desenvolvimento regional, desenvolvimento estadual. Se o senador tem que ter essa perspectiva, você imagina o governador, que além de ser majoritário, ele é do executivo. O senador não executa a obra. É como um vereador. Quem executa a obra é o executivo. O senador faz o quê? O senador faz leis. Eu podia citar para você aqui inúmeras leis. O senador fiscaliza, está no limite da competência constitucional, e o senador é a ponte entre o governo federal e o estado do Maranhão, para trazer recursos para viabilizar obras que serão executadas ou pelo município, ou pelo estado, ou pela União. Eu acho que essa avaliação, ela é simples de ser feita a partir desse entendimento. Na história do Maranhão, nunca teve um senador que trouxe tanto recurso para o Maranhão que o senador Roberto Rocha. Nunca teve um senador que aprovou tantos projetos de leis em benefício do Brasil, em benefício do Maranhão, quanto o senador Roberto Rocha. Não há um senador com independência suficiente para fiscalizar atos do Poder Executivo, seja estadual ou federal, como o senador Roberto Rocha. A prova está aí, o ferryboat. Os 2 portos, tanto de Alcântara quanto de São Luís, são federais. Eles estão concedidos para o governo do estado, que o Flávio Dino desmantelou o serviço, fez intervenção na empresa, tomou a empresa do velhinho lá, o velhinho morreu e o serviço desmantelou. Estou vendo aqui na internet agora, acabaram de demitir o presidente da empresa que cuida disso, a MOB, que é o vice-prefeito de Balsas. Ou seja, uma crise atrás da outra. E eu não trabalho pelo quanto pior, melhor. O presidente Bolsonaro esteve recentemente no Maranhão, me convidou para acompanhá-lo. Como se o Lula convidar, eu vou. A presidenta Dilma me convidou inúmeras vezes, eu fui. Ok, eu não represento a minha vontade, nem o meu partido, nem a minha ideologia. Eu represento o Maranhão. Não é o governo do Maranhão, é o Maranhão. Então, eu pedi ao presidente Bolsonaro, presidente, o Maranhão está vivendo uma crise sem precedente na população mais pobre desse país. Aí eu expliquei o que é. Sabe o que ele fez? Eu pedi, ele liberou 50 milhões para comprar 2 ferryboats. É assim que se faz política, eu penso, né? Roberto, uma coisa que todos da política estão achando muito interessante foi essa conjuntura dessa mais de uma dezena de partidos que estão todos unidos em prol do teu nome como senador. Isso foi uma articulação política muito bem feita para chegar a esse ponto. A gente sabe que a política começa antes, né? A política começa nas conversas, na montagem da conjuntura. E você conseguiu uma boa conjuntura para chegar nesse momento da reeleição. Muita gente trabalhando em prol do teu nome. Pois é, Luiz, eu acho que isso tudo é motivo de uma reflexão. Eu acho que um dos problemas que nós temos como maranhenses, seja porque nasceu aqui, seja porque adotou o Maranhão como sua terra, nós temos que ter uma compreensão.
Um dos problemas graves do Maranhão é que o Maranhão não discute o Maranhão. Não tem debate sobre o Maranhão. O Maranhão, a política é fulanizada. Sempre décadas foi como? Desde que nós nascemos. Sarney contra Sarney. A ponto de um dia chegar ao governo uma pessoa, depois do povo cansado de um mesmo modelo político, eleger com uma bandeira, um projeto. Qual? Contra Sarney. Ele foi eleito e reeleito contra Sarney. Faz 8 anos de mandato contra Sarney. Colocou mais de 100 processos em cima da governadora Rosiana Sarney. Avacalhou a família, tudo. E agora, para ser candidato a senador, se agarra nos bigodes do Sarney e estão juntos para ser candidato. E o Maranhão não discute o Maranhão. Nem no mandato, você não vê nenhuma entidade de classe, nenhuma, convidando um parlamentar, alguém que tenha representatividade como senador, que, como disse, representa o Estado, para discutir o Estado. Qual é a solução para o Vale do Pindaré? Quais são as obras de infraestrutura para promover o desenvolvimento do Vale do Pindaré? Não tem no mandato. Será que aqui não pode ser um polo universitário? Porque tem rodovia, tem ferrovia, tem aeroportos, tem proximidade da capital. Será que aqui não pode ser um polo disso ou daquilo? Cadê o Distrito Industrial de Santo Inês? Se tem ferrovia, tem tudo. Não tem nada. Ninguém discute nada. Aí você não discute no mandato, que é para não magoar o governador. Não é o governador que tem que estar em discussão, nem o governo. O governo é temporário. O Estado é permanente. Não discute. E também não discute na campanha, Marco Aurélio. Senador Roberto Rocha, o senhor é o candidato de todos da oposição? Eu sim. Eu acho que esse é o motivo de reflexão, talvez um dos mais importantes a serem feitos nessa campanha. Por que será que, pela primeira vez na história do Maranhão e na história do Brasil, um candidato a senador tem 3 coligações de governador? 3. Olha, você ser candidato de um partido não é fácil. De uma coligação, muito mais difícil ainda. E de 3, nunca teve na história do Brasil. Você tem um contrário. Bem aqui no Tocantins, por exemplo, tem um candidato a governador que tem 2 senadores ou 3. Mas um senador ter 3 coligações de governador, 3 governadores não existe. E você tem quase 1.000 candidatos a deputado. Por quê? Basta fazer a conta. São 15 partidos quase. Cada partido tem quase uma centena de candidatos a federal, estadual. E você tem o quê? Você tem uma coligação com o candidato oficial e as outras 2 não têm candidato. Então, mas será que é por causa de mim, Luiz? Será que é por causa dos meus belos olhos? Apesar de ter os olhos mais bonitos do que o do Marco Aurélio. Será que é por causa disso? Não. Não. Não é por causa dos meus méritos, é por causa do demérito do meu concorrente. O sujeito pegou um estado arrasado socialmente. De cada 10 municípios, 4 estavam abaixo da linha da pobreza. Aí ele entrega com 8 de cada 10. Aí então a população tem os seus políticos, os seus representantes, e que se unem em torno de um projeto. O candidato não sou eu. Eu represento o Maranhão. Pronto, é isso. Roberto, não teria, você não acha que seria mais viável para o Maranhão, com todas as tuas ideias, com teu conhecimento dos 8 anos de Senado, com teu conhecimento político aí foi federal 3 vezes, não? Se eu não me engano, 3 vezes. Com todo esse conhecimento, não seria melhor Roberto Rocha governador? Agora, veja bem, se eu estou aqui falando tanto apaixonadamente pelo Maranhão, a pergunta que fica é, se eu fosse candidato a governador, certamente teria o apoio do presidente Bolsonaro, Sim. Certamente, eu dentro de casa estava com 15 pontos, Sim. Certamente eu ia para o segundo turno, você concorda? Pode ser. Não, pode ser não. Eu não concordo, porque Vem cá, não consigo, isso é uma questão óbvia. Em qualquer canto do Brasil, o segundo turno tem 2 lados. O Brasil está dividido. Não dá para você ir 2 azul ou 2 vermelho, não dá. Então o Laércio vai para o segundo turno. Não, é possível. Porque o Laércio sai por aí... É possível. Quem que disse que não é possível? É claro que é possível. Muito bem. Eu estou falando a você que é factual.
Eu já tinha um percentual de 2 dígitos em qualquer pesquisa. Eu, candidato, com o apoio do presidente, eu iria para o segundo turno. A pergunta que fica é, Marco Aurélio, quem seria o candidato a senador? Ninguém. Você acha que é justo? Aquele que prometeu o sonho e entregou o pesadelo, ele ser premiado quando ele puniu o Maranhão. Eu não estou dizendo que eu vou ganhar a eleição, não. O que eu estou dizendo é que eu estou oferecendo ao Maranhão uma disputa. Eu estou oferecendo ao Maranhão uma opção. O que adianta, Luiz, ser governador do Maranhão e não ter um senador? Quando você é eleito prefeito, você pode até não ter maioria na Câmara, você consegue. Na Assembleia, o governador, na Câmara Federal. Mas no Senado não é assim. Tanto não é assim, que recentemente nós tivemos um governador eleito, o Jackson Lago, de saudosa memória, foi eleito pelo voto popular. Ganhou as ruas e ganhou nas urnas. Não teve senador. Perdeu o mandato, depois perdeu a vida. Então o que adianta ser governador e ter um senador contra, do tipo do Flávio Dino? Você acha que no fundo, lá no fundo, você acha que ele quer que o Lula ganhe a eleição? Claro que ele não quer que Lula ganhe a eleição. Porque se Lula não ganha a eleição, aí o PT se acabou. Aí o Bolsonaro, ele vai pegar o Bolsonaro e tirar sangue, arrancar sangue, fazendo oposição de manhã, de tarde e de noite. Do mesmo jeito que ele quer que ganhe aqui a oposição para governador. Por quê? Porque ele quer voltar, se não der certo, o projeto nacional. Essa que é a realidade. Agora, cada um vive o seu mundo. Certo. E, Roberto, senador, eu gostaria que você falasse um pouco dessa aprovação que foi muito importante para os brasileiros, principalmente para os caminhoneiros. Me fale um pouco dessa aprovação, que foi um projeto maravilhoso para a população do Brasil, né, para todos os caminhoneiros. Fala pra gente dessa aprovação tão importante. Isso aí, Luiz, Marco Aurélio, é porque a gente está vivendo, ao mesmo tempo, duas guerras mundiais. Uma guerra contra o Covid, que é um inimigo que já matou milhões de pessoas pelo mundo afora, e centenas de milhares de conterrâneos nossos brasileiros, e a segunda guerra, a Ucrânia com a Rússia. O que nós temos a ver com isso? Alguém pode perguntar. Isso impacta no preço dos combustíveis e da energia elétrica. Então, o combustível disparou no mundo todo. Disparou. Verdade. E aí, o que nós fizemos no Senado? Nós aprovamos uma lei para estabelecer um teto para a alíquota do ICMS de 17% e 18%. Aqui no Maranhão é mais de 30%. E a maior carga tributária no combustível está no ICMS, como na energia. Que, repito, aqui no Maranhão, o da energia é tão alto que fez a Alcoa fechar. A Alumar produz lingote de alumínio. Alumínio é energia sólida. Como aumentou a alíquota do ICMS demais, a Alumar simplesmente fechou. E deixou para reabrir, sabe quando? No mês de abril, para deixar claro que saiu por causa do governador Flávio Dino. E voltou com a perspectiva da zona de exportação do Maranhão, de trazer indústrias como a Tramontina, que nós estamos trazendo, para fabricar panela. Muito bem. Então nós aprovamos no Senado, o Maranhão foi um dos últimos estados a aderir, e termina que agora está vendo combustível aí a R$5. Tem lugares no Brasil que já está na casa de R$4. Já diminuiu o preço do combustível 7 vezes seguidas. Então, nós fizemos o quê? Eu tenho muito orgulho de dizer que fui o relator do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil não foi só um substituto de nome de Bolsa Família por Auxílio Brasil. Eu vou dar para você os números de Santa Inês, porque os números não mentem, mas a gente tem que compará-los para conhecer o seu real valor. Em agosto de 2021, o Bolsa Família transferiu para Santa Inês R$ 658.289 de Bolsa Família, porque a média era R$100 e poucos. Agora, em agosto de 2022, neste mês, o Auxílio Brasil de R$ 600, cujo relator foi o senador Roberto Rocha, transferiu para Santa Inês R$ 6.524.156, 10 vezes mais. Além disso, tem o Auxílio Gás, que transferiu R$ 175.010, beneficiando 1.591 famílias. Além disso, tem o Auxílio Taxista. Além disso, tem o Auxílio Caminhoneiro, que você falou. Tudo isso somado para ajudar esses pais de família que dependem do combustível,
depende da energia elétrica para sobreviver. Ainda tem o Vale Gás, né, senador? Eu falei do Vale Gás. O Roberto, o Maranhão Central, a gente sabe da importância do Maranhão Central, a gente sabe a importância do sul do Maranhão, como você falou, que produz muitos commodities lá e a gente vende tudo isso, a gente passa ferro, passa soja, passa tudo por aqui e tudo vai embora. A gente sabe que o Maranhão é aquele estado do futuro que nunca chega, né? Todo mundo fala disso e parece que esse futuro nunca chega. O que o senador Roberto Rocha, no segundo mandato, vai levar para o Senado para fazer com que esse futuro, que parece que não chega nunca, chegue mais rápido? Bom, isso que é importante falar, né? Eu quero saber das tuas propostas. Eu gosto de falar sobre o Maranhão. Eu não gosto de falar de pessoas, nem de governo. Claro. Eu não gosto de fulanizar o debate. Olha, veja bem, aqui você disse que o minério vem do Pará. Sim. Passa por Santinês. Passa dentro de casa aqui. Passa dentro de casa aqui, deixou há 30 anos o quê? Além do pó do minério e o apito do trem, deixou o quê? Nada. Nada. A não ser os poucos investimentos que... Um rastro de problemas que muitas vezes é que são criados. Por que o Maranhão não recebia royalties? Por que os 26 municípios cortados pela ferrovia, como Pindaré, como Alto Alegre do Pindaré, que tem 90 quilômetros de ferrovia, Arari. como Arari, Vitória, Monção, Santo Inês, Pindaré. Por que não recebiam? Porque eles não são municípios produtores. Eles são afetados pela ferrovia. Muito bem, o que fez o senador Roberto Rocha na sua função de legislar? Nós fizemos um projeto para que os municípios maranhenses passassem a ter royalties. Se você for em qualquer um desses municípios que eu falei agora, todos os meses eles estão recebendo centenas de milhares de reais. Todos. Sem favor de ninguém. É lei, é lei. Todos esses municípios. Isso é um trabalho legislativo. Eu te pergunto, o meu concorrente Flávio Dino podia fazer isso? Não, porque não compete a ele, que era governador do Executivo. Mas vem cá, e compete ao senador fazer obra? Fazer um hospital, pedir um empréstimo e fazer uma estrada? Não. Cada um tem o seu nível de competência. E mais o que lei nós fizemos que tem a ver com sua pergunta. Nós, há 19 anos, trabalhamos para aprovar em Brasília a ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. Eu ia chegar lá. Que é uma ZPE. O que é a ZEMA? É uma ZPE. O que é uma ZPE? É uma Zona de Processamento e Exportação. O que é uma ZPE? É um distrito industrial. O que é um distrito industrial? É um condomínio. Só que em vez de ser de casa e apartamento, é de indústrias. E você tem um recorte, um território, um distrito industrial voltado com condições especiais, aduaneiras, sem nenhum tipo de imposto para indústrias para exportação. Sim. Então, por exemplo, a Tramontina. A Toyota. Veio agora o presidente da Toyota, a São Luís, nós trouxemos. Conheceu a ZEMA, o complexo portuário do Taqui, e estão estudando se instalar em São Luís. Vem cá, São Luís está na localização geográfica uma das melhores do planeta. O maior mercado do mundo é o mercado americano. O lugar mais perto dos Estados Unidos é São Luís. Ao lado você tem o Canal do Panamá, então você está perto do mercado asiático, do Japão, da China. E você tem à direita o mercado europeu. Sim. E de São Luís para o resto do Brasil, você tem até ferrovia, para o Mercosul. Ou seja, nós temos um presente de Deus, um não, vários. Nós temos em frente de São Luís, tem Alcântara, que é o lugar mais alto do mundo, a melhor localização para lançamento de satélites e foguetes, a melhor janela para os ares. Em frente você tem o lugar mais fundo, que é o porto, a melhor porta para os mares. Aí você vai em São Luís agora, nesse momento que nós estamos falando, tem lá centenas de navios. O que esses navios estão levando? Estão levando commodities. Minério Estão levando a matéria-prima. Grãos. Estão levando grão e ferro. Ok. Tem alguma fábrica de prego em São Luís? Nada. Tem alguma fábrica de panela? Não. Ou de pinico? Não. De nada. Isso há décadas. Aí, Marco Aurélio, nossos filhos nascem, nossos netos nascem e não tem emprego. Esse é o problema da base econômica do Maranhão. O Maranhão é rico, porque o PIB absoluto é alto, mas a PIB per capita, o Maranhão é rico, o maranhense é pobre. Mas é isso. E o que a política do Maranhão tem feito para mudar isso? E nós, então, fizemos o quê, Luiz?
Nós invertemos essa lógica. Ao invés de estimular a exportação de produto primário, nós estamos estimulando com a Zema a exportação de produto manufaturado. Aí o mundo hoje olha São Luís com interesse de investir. Aí eu te faço só uma pergunta. A minha parte eu fiz. Estou fazendo. Nós aprovamos uma lei depois de 19 anos. Essa lei, isso não é um projeto, isso é uma lei. Sabe o que fez o governador do Piauí? Pode falar, senador. O governador do Piauí é do PT. Assim que aprovou a lei, tinha só uma ZPE no Brasil funcionando, a de Fortaleza. Essa ZPE sozinha dobrou o PIB do Ceará. Basta pesquisar na internet. E agora fez Fortaleza ultrapassar Salvador. O governador do Piauí, que também é do PT, ele me ligou para poder eu ir participar da inauguração da ZPE de Parnaíba. Tem comparação Parnaíba com São Luís? Por muito bem, eu fui. Ele insistiu, eu fui. Parnaíba já botou uma ZPE, mas São Luís nunca botou nada. Aí eu te pergunto, Luiz, só para poder a gente descontrair, se você, ou o Marco Aurélio, ou qualquer amigo nosso que está nos ouvindo, ganhasse na Mega Sena agora, sinceramente, você me perguntou e pediu resposta com sinceridade. Você investia na Venezuela o seu dinheiro, ô Luiz? Você investia em Cuba ou na Coreia do Norte? Claro que não, né? Mas vem cá, então por que alguém vai investir no Maranhão? O Maranhão não é Cuba. Epa, peraí. O que está acontecendo com o Maranhão é um processo de venezuelização. O que o Flávio Dino está fazendo... Ô, Luiz, você desconhece que tem quase, quase 1.000 decisões judiciais no Maranhão de reintegração de posse que não é cumprida? Porque ninguém respeita o direito de propriedade? Se eu que sou senador, rapaz... Ele achando que uma propriedade aqui perto, em Igarapé do Meio, era minha, invadiu. Eu já consegui 3 decisões judiciais e não consigo. Se você desconhece que no Maranhão o governo toma empresa dos outros, desapropria como se faz na Venezuela, se você desconhece que no Maranhão tem uma carga tributária exorbitante, que os comerciantes pagam impostos extorsivos, uma coisa assim do outro mundo, então me explique aqui, por que há segurança jurídica para investimentos aqui? Por que você acha que tem gente indo investir no Piauí, no Ceará, Entendi. na Bahia, mas não investe no Maranhão? Qual a diferença básica, Marco Aurélio? É que no Piauí tem ideologia. Esses governadores do PT têm ideologia, mas a ideologia fica no partido. Entendi. No governo, a política é pública, não é partidária. A diferença é essa. Mas, Roberto, todo mundo fala que o PT vai transformar o Brasil em Cuba, na Venezuela e eu não quero levar para essa linha, porque eu acho que o grande lance, nós estamos com 30 minutos aqui e o que eu quero é que a população do Maranhão Central receba essa tua mensagem, esse bate-papo descontraído da gente aqui e que esse bate-papo leve uma mensagem boa para essa comunidade e aí a gente ficar discutindo lá Venezuela, essa coisa... Não vai chegar a nada. A Zema, tu tem um tempo já na história da Zema, discutindo ela, lutando. Já tem quanto tempo, né, nessa história da zona? São só 19 anos. Quase 20 anos aí lutando. Aí se você perguntar como, eu te digo, 3 mandatos de deputado federal, Sim. 3 vezes 4, 12, 7 anos de senador. Sim. E não consegue porque, como você falou, o governo em si não leva para frente. Não, você disse que não tem nada a ver de Venezuela com... Vem cá, então por que alguém tem interesse de investir aqui e tem interesse no Piauí? Eu não estou falando do PT. Eu não estou falando de PT, estou falando do estilo de governo, do modelo de governança. Você não pode confundir uma coisa com a outra. Luiz, quem é que se elege no Brasil pelo seu partido? Só pelo partido? Só pelo partido? Ninguém. Você não tem nenhum caso, nem sentado na cadeira de presidente da República. Aí você precisa de coligação para se eleger, para ter metade mais um, correto? Sim, claro. Mas vem cá, quem é dado o direito de governar só para metade mais um? Ou seja, para sua coligação? Você não pode fazer isso. E se você não pode fazer um governo para a maioria, imagina para um partido. Um partido, não pode. É claro que não pode. O meu partido é o Maranhão. O meu Brasil é o Maranhão. O meu partido, em determinado momento, Marco Aurélio, quis que eu rompesse com o governo para atender o interesse do João Dória, governador de São Paulo.
porque era candidato a presidente. Eu disse, vem cá, mas por que eu vou fazer isso? E o meu Brasil, não é São Paulo, não. Meu Brasil é o Maranhão. Pois eu deixei o partido que eu era o presidente, o PSDB. Para deixar... Hoje está em qual partido? O PSB, no PTB. PTB. E aí eu dei... Vem cá, se eu tivesse embarcado naquela novela, o João Dória nem candidato é mais. E aí, como é que tava? Será que eu tinha aprovado a Zema? Será que eu tinha aprovado que esses municípios tinham royalties? Será que eu tinha aprovado o recurso para fazer a ponte de Pindaré para Monção? Entendi. Será que eu tinha aprovado o projeto para fazer a estrada de 226 de Miranda para Santa Luzia? Ora, me compre um bode, né? Não dá para comparar os diferentes. Senador, hoje o senhor é o candidato do presidente Bolsonaro? Eu sou candidato do povo do Maranhão, que tem uma coligação que reúne múltiplos palanques. Na minha aliança, tem partidos que apoiam Bolsonaro, tem partidos que apoiam Lula, tem partidos que apoiam Ciro Gomes, tem partidos que apoiam aquele do PROS, eu esqueci o nome dele, Marçal. Tem vários candidatos a presidente, como tem múltiplos palanques de governador. É comum você me ver aqui em Santo Inês um dia com o Laésio e no outro dia com o Everton, por exemplo. Entendeu? Por quê? Há um entendimento de que o Maranhão necessita ter um mandato que está ajudando o Maranhão. Nós temos muitos projetos. Esses projetos só vão virar obra se tiver alguém capaz de fazer isso sair do papel. A Baixada Maranhense, Marco Aurélio, tem a população mais pobre. Qual é o projeto que emancipa a Baixada? Como é que você vai fazer para não falar só de problema? A vida toda, de 4 em 4 anos aqui. Você tem que fazer para produzir. Como é que faz para a Baixada produzir? Tem que ter uma obra de infraestrutura indispensável. Qual é? Como o Maranhão é uma plataforma assim, inclinada no sentido sul-norte, você tem na região norte a região mais baixa, correto? Você tem milhares de quilômetros de rios perenes, porque tem 12 bacias hidrográficas no sul do estado, na região alta. Essas águas dos rios correm para onde? Para o mar. Aí você vai entender a cor da água das praias em São Luís, que não é sujeira, é influência dos rios e dos mangues. O Maranhão e o Amapá junto tem mais mangue que o resto do planeta. Muito bem, São Luís é uma ilha. Aí você tem os rios todos morrendo, como o Rio Pindaré. Todos os rios do Maranhão que são responsabilidade do governo do estado. O que é que o governador faz? Nada. Depois das pessoas, o que existe de mais importante no lugar? As águas. Sem água não tem vida. Eu trabalhei nisso como senador, revitalização dos rios, projeto SOS Águas do Maranhão. Aí essas águas dos rios, os rios estão assoreando, o rio está perdendo força. E aí a água do mar que está entrando no rio. Entendi. Então você tem um processo cada vez maior de salinização das águas. Então a Baixada, que é a principal vítima, porque é a que está mais perto, já está a água tudo salgado. Bem aqui em Arari, que tem um rio, que é o Rio Mearim, a população não consome mais água do rio, porque a água está salobra. Então esse processo só vai aumentando. Por quê? Como tem um fenômeno da maré que sobe e desce, é uma das mais altas do mundo, à medida que a maré sobe, a água entra. E aí você está invertendo o fluxo da água. O que significa? O povo da Baixada não tem nem água para consumir, quanto mais para produzir. Então qual é a solução? É uma obra de infraestrutura chamada Diques da Baixada, que você só ouve falar. É como lei de onça, você não vê. Bom, e quem é que está fazendo o projeto há 6 anos? O senador Roberto Rocha. Pergunte na Codevasf. Só o EIA-RIMA demorou mais de 4 anos. Ela tem 75 quilômetros. Começa em Viana e vai terminar lá em Cajapió e Bacurituba. 75 quilômetros, que em cima vai ter uma estrada. E embaixo vai ter um canal navegável. Vai separar a água doce da salgada. Se você pesquisar onde é igualzinho no mundo, você vai encontrar em Guayaquil, no Equador. Mesma coisa. Guayaquil do Equador é o maior produtor de camarão marinho cativeiro do planeta. Em segundo, de banana. Aí vem arroz. Então por quê? Porque aquilo que era um problema foi transformado em solução. Mas para isso é preciso ter obra de infraestrutura. Mas para ter obra tem que ter o projeto, Luiz. E quem é que está fazendo o projeto? Eu estou dando mais um exemplo de projeto. Aí o governador Flávio Dino me chama de senador megalomaníaco, que só fala em projetos. Mas claro, para quem fez do mandato de governador a função de prefeito estadual, de fazer ruas,
usurpando a função dos prefeitos. Prefeito estadual foi boa. Passando por cima dos prefeitos. E eu pergunto, quando você tem um governador que usurpa a função do prefeito, quem é que vai fazer a função do governador? Quem vai fazer a função do governador, o senador tem que fazer projetos. Sim, mas quem é que executa? Aí quem vai executar é o governador. Não tem que ficar. Mas se o governador... Me diga um projeto estruturante dele, me diga, só um. Aqui para a região do Vale do Pindaré, só um. Diga aí. Será que a função do governador é fazer rua? Só rua? Eu já disse a você que eu faço ruas. Será que a função é fazer só praças? Será que a função é fazer só restaurante? Como é que você pode, como pai de família, aceitar que um sujeito se orgulhe de, depois de 8 anos de mandato, a principal obra dele é ver o povo saindo de casa para ir comer fora, porque dentro de casa, na mesa, não tem comida? Que isso? Que Maranhão é esse? Será que a gente tem que estar alheio a isso? Da minha parte, não. Muito bem. Senador, vamos falar do Maranhão Central. A gente sabe que o Maranhão Central é muito importante. A gente tem todo esse fluxo de rodovias aqui passando pelo Maranhão Central. A importância de Santa Inês como capital do Maranhão Central aqui do Vale do Pindaré. O senador Roberto Rocha, no próximo mandato, tem projetos para essa região. Já tem projetos agora, nesse mandato, que deve estar trabalhando. O que tem previsto e quais são as propostas para o povo dessa região que está te ouvindo agora? Olha, eu assumi o mandato com o firme propósito de transformar o Maranhão num estado melhor para as futuras gerações. Porque, afinal, acho que todos nós estamos aqui de passagem e temos uma missão nobre. Qual é? Entregar um mundo melhor do que nós recebemos para as futuras gerações. Essa é a função nobre maior que eu acredito que o ser humano tenha. Qual é o nosso mundo? É o Brasil. Qual é o nosso Brasil? É o Maranhão. Nesse momento, o nosso Maranhão é Santa Inês e o Vale do Pindaré, para quem estamos falando. Muito bem, eu assumi o mandato num propósito firme de, como disse, dotar o Maranhão de infraestrutura capaz de o Maranhão fazer a produção, aumentar a produção. Bom, aqui na região do Pindaré e em Santa Inês em particular, eu assumi com um propósito firme de fazer algumas obras de infraestrutura, obras mais encorpadas, obras de mais relevo, como por exemplo uma nova rodoviária, e que não é só uma rodoviária, ela passa a ser um mercado popular, um shopping popular. Hoje você tem nas cidades médias e grandes um grande problema que são os camelôs, o comércio informal. Essas pessoas não têm condição digna de trabalho no meio da rua e terminam que concorrem com quem está na loja pagando seus impostos. Então, como é que a gente fez em Imperatriz? Imperatriz está lá, um shopping popular, de qualidade, uma coisa bem feita. Nós tiramos os camelôs do meio da rua e botamos dentro de lojas. Ao lado fizemos uma praça de alimentação, que lá eles chamam de panelódromo. Então, como é que é aqui em Santa Inês? Fazer um terminal rodoviário no mesmo lugar da atual rodoviária, utilizando também a Praça Zé Sarney, que fica na frente, que chega até a BR. Aí esse projeto grande tem dentro da rodoviária um shopping de qualidade, algo que seja de padrão. Ok. E também fazer um novo mercado. Quantas vezes eu não fui no mercado de Santa Inês quando morava aqui? Meus filhos estudaram aqui, no Colégio Horas Alegres, o Luiz Carlos sabe disso. Verdade. Será que eu não tenho um sentimento? Será que eu não sei a necessidade? Mas vem cá, e como é que eu posso trabalhar no mercado se ele é do município? Você acha que está certo fazer um mercado naquele lugar? Quem trabalha em mercado, trabalha de dia para comer de noite. Não tem como tu fazer uma obra estruturante do mercado sem tirar as pessoas de dentro. Você faz remendo. Então, o certo qual que é? É construir um novo mercado na BR, para que ele possa ser da região, não apenas de Santa Inês. E aí o comerciante vai vender mais. Ele tem que ter estacionamento, porque o mundo hoje é cabeça, tronco e roda. Ele tem que ter padrão, não é porque é para pessoas mais humildes que tem que ser com qualidade ruim, não. Você sabe qual é o equipamento público que é mais democrático, que mais une as classes sociais? É o mercado. É verdade. O mercado vai o mais rico e o mais pobre. Sim. E os mercados no mundo todo, eles passaram a perder força com os hipermercados, supermercados, que tem até ar-condicionado dentro. Então eles foram justamente repaginados para se transformar em pontos turísticos.
Você vai em qualquer lugar, você vai visitar o mercado com um apelo turístico, em São Paulo, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza e tal. Então o mercado tem que ter esse apelo turístico, tem que ter padrão. Então a gente podia sair daqui a pouco para almoçar onde? No mercado municipal, como é em Brasília, em qualquer lugar. Em São Paulo a gente sai ali do centro e vai almoçar lá no mercado. E vai almoçar, mas tem estacionamento, tem padrão. Você não tem lá dentro um açougue. Você tem uma boutique de carne. Você não tem lá dentro uma peixaria, você tem uma boutique de peixe, uma frutaria bonita e tal, uma coisa que enche os olhos. Ok. É isso que eu desejei e sonhei fazer para a região do Pindaré, para Santa Inês. E eu fiz. Lutei, nem o terreno eu consegui. Aí eu pergunto a vocês, eu sou do executivo? Não. Aí alguém, o Roberto tá prometendo. Não estou prometendo. Não, qual motivo não conseguiu, Roberto? Mas vem cá, me diz aí, o município me deu terreno? Não sei. Ah, você sabe. Não sei, Roberto. Você sabe, não deu terreno. Não, você estou perguntando, é você sabe. Não deu terreno, o prefeito não deu terreno, não quis tirar o mercado do centro da cidade, e eu tive que ir atrás de um terreno do governo federal, identifiquei um terreno na BR, que é um terreno que está em frente à renovadora de pneus do pai do prefeito, é um terreno que era do DNR, onde Cabral trabalhou a vida toda lá, que eu conheço, depois virou DENIT, e quando eu cheguei lá para pegar o terreno, para fazer o mercado, o terreno tinha sido doado para o IFMA. O SPU doou para o IFMA. Eu chamei o IFMA e perguntei, vocês têm necessidade de ter vitrine? Por acaso é PDV? Ponto de venda? Comércio? Não é. Então não precisa ser na beira da pista. Na beira da pista é para poder gerar emprego, oportunidade, desenvolvimento, crescer a cidade. Então vocês precisam de quê para devolver esse terreno para o SPU? A gente precisa disso, disso e disso. Aí eu botei só em Caxias 4,5 milhões para fazer a biblioteca. Tá lá do IFMA. Imperatriz também. Aí eles devolveram o terreno para o SPU. O IFMA. Aí, de posse de novo do SPU, esse terreno foi doado para quem? Para a prefeitura de Santa Inês? Não. Mas se o prefeito não queria, nós doamos para a Codevasf, que é uma companhia, uma empresa pública do governo federal. Companhia essa que só atuava no Vale do São Francisco, o nome diz, Codevasf. Depois passou a atuar na bacia do Parnaíba. Só os municípios encostados no Piauí é que tinham direitos. Pois o senador Roberto Rocha fez uma lei, aprovou, que estendeu a Codevasf para todo o Maranhão, todo o estado do Maranhão, todo o estado do Maranhão. Muito bem. Aí nós então fizemos um projeto. Esse projeto que é do novo mercado de Santa Inês, tá aqui, ó. Aí, Roberto, pode passar isso aí que a gente insere depois. Tá aqui, ó. A gente insere no... Aí você vê o terreno onde é, tá aqui, ó. Vocês vão olhar aí esse vídeo aí. Você que está em casa, tá acompanhando aí, que a gente vai fazer um Agora veja bem, você. Roberto, feito o projeto. Deixa eu fazer Não, mas você perguntou... parênteses. Deixa eu fazer um parênteses, por favor, me deixa. Por favor. Mas aí é o seguinte, quem não deu o terreno foi a prefeitura, beleza. Mas aí tu tá colocando a culpa direto no prefeito Felipe. Mas vem cá, o prefeito é você? Não, mas aí os teus 8 anos de senador passou por 3 prefeitos. Sim, mas ninguém ajudou. Mas vem cá, nenhum prefeito me deu terreno, rapaz. Então beleza. Então, você quer que eu faça mágica? Então Ribamar Alves não ouviu, não deu terreno, não ajudou. Vianney Bringel não ajudou, que é ex-prefeito, esposa do atual senador. Você tá tentando defender o Felipe. Deixa eu te falar uma coisa. Não, Roberto. Claro que é natural. Ele deve ser cliente Roberto. Aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. O prefeito de Santa Inês não deu o terreno e eu tive que conseguir no governo federal. Em relação à rodoviária, eu não posso porque o terreno já é do município. O governador Flávio Dino, por 2 ou 3 vezes, ele interveio nesse assunto, mandou o secretário vir a Santa Inês, anunciou que ia fazer o mercado, você sabe disso, Sim. E enganou a população de Santa Inês. Enganou a população de Santa Inês. Eu coloquei tudo isso de lado e eu parti para cima para fazer com o governo federal. Isso deu um trabalho violento. Você sabe quando que eu pedi a licença para, depois de tudo pronto, conseguir o recurso, conseguir o projeto, eu que paguei o projeto, Marco Aurélio, eu, e doei o projeto para a Codevasf. Entendi. Eu que doei o projeto. Aliás, eu não posso doar a pessoa física. Até o ofício eu fiz, para a prefeitura doar o projeto. Sabe quem assinou o ofício? Foi o prefeito que estava substituindo o Cirino.
Eu mandei até o modelo do ofício. Aí depois que ele assinou, teve que fazer o quê? Aguardar a licença ambiental. Quem é que dá licença ambiental da ponte de Pindaré? É o Estado. Porque é uma ponte sobre o rio estadual. O Flávio Dino segurou a licença ambiental na SEMA, na secretaria, o quanto pôde. E a licença do mercado? Pergunte se já saiu. Mas aí o Flávio Dino não ia liberar assim tão fácil, porque era coisa sua, né, Roberto? Ah, não é pra mim não, mercado. Ei, a ponte não é pra mim. Não podemos confundir. É por isso que o Maranhão tá desse jeito. Entendi. Marco Aurélio, eu fui relator da CPI do BNDES. Eu fui o relator da CPI do BNDES, o único dinheiro que tinha no Maranhão para executar alguma coisa. Eu desafio o governador Flávio Dino a dizer que eu atrapalhei ele de alguma maneira. Eu desafio ele dizer isso. Não dá para fazer política desse jeito. Não pode ser assim. A licença para construção do mercado, quem é que dá? É o município. Sim. Pergunte se já saiu a licença. Prometeram entregar essa semana. A licença ambiental. Desde o Cirino lá atrás, quando estava ainda na prefeitura, gente. Aliás, eu quero dizer a você o seguinte... Luiz, mas esses dias não foram aberto o mercado agora? Continua, Marco, vai. Não, pode falar. Não, vai, manda bala aí. Pode falar. Manda aí. O Vale do Pindaré está muito satisfeito com a história da ponte que vai ligar a Pindaré à região da Baixada também, né? Notícia muito boa. Pelo menos a turma da Baixada e do Vale do Pindaré gostaram bastante, que já era uma... Mas me permita, só para poder a gente... Só para a gente poder esgotar essa questão do mercado, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Porque é muito comum as pessoas confundirem a função de um e de outro. Eu acho que a gente não pode cobrar do dentista que ele opere alguém na cabeça. Nem pode cobrar do médico cirurgião que ele opere alguém na boca. Cada um tem a sua função. Vocês têm a função de vocês e fazem muito bem. Eu mesmo sugeri que o Marco Aurélio viesse hoje aqui. Sim, claro. O Luiz está aqui, eu conheço de décadas. Ele é muito mais velho que eu, mas a gente já se conhece há muito tempo. Entendeu? E eu entendo isso. Eu sei o que é o Maranhão. Você sabe por que no Maranhão uma empresa de rádio e televisão tem dificuldade de sobreviver? Porque a economia é estatal, gente. Tudo depende do poder público. Minha família é dona da Record. Eu não passo nem na porta da televisão. Porque senão eu vou fazer críticas, eu vou fazer reflexões e o sócio, de repente, vai me dizer assim, Roberto, a partir de agora tu paga a conta de energia e o funcionário, porque o governo não dá mais aquela ração que dava. Então eu nem passo na porta. Estou sendo realista com vocês. Roberto, mas aí, eu não quero vou ter esse que discutir Maranhão. contigo, eu vou ter que discutir contigo, porque aqui a emissora não vive às custas de prefeitura. Bem, meu amigo, mas eu não estou dizendo que está vivendo as custas. Eu estou dizendo o seguinte, que não é razoável a gente imaginar que uma emissora de rádio e televisão no Maranhão não tenha o governo como cliente. Sim. Não é razoável. Eu não estou dizendo que vive as custas. Pois acredite que eu não vivo as custas de prefeitura. Se fosse viver as custas de prefeitura, eu quebrava. Acredite. Então, mas eu não estou falando que vive as custas. Eu estou falando o seguinte, que é natural que as emissoras... Eu estou falando da minha família. Eu entendo. Não estou falando de ninguém, não. Quer falar aí. Eu não estou falando de ninguém de estranho, não. Eu estou dizendo que isso aí é uma coisa que a gente... Você chega lá no Paraná, em Santa Catarina, no Espírito Santo, em Brasília, e o sujeito tem mais independência. Ô Marco Aurélio, você sabe qual é a função de um governo no mundo todo? Função macro, na minha visão, é aumentar a classe média. Nunca o ser humano será um igual ao outro. Não existe isso. Se fosse na média do americano, nós precisávamos de 6,5 planetas por causa do consumo do americano, da produção de lixo, etc. Se fosse na média de um etíope, bastava meio planeta. Então nós temos que trabalhar na perspectiva de aumentar a classe média. O que fez o governador Flávio Dino? Ele diminuiu a classe média. Essa que é a realidade, gente. É quanto a isso que a gente tem que tratar. O sujeito tem que bater no peito e dizer assim, eu sou funcionário da Tramontina, eu sou funcionário da Toyota, eu quero que o governo não me atrapalhe. Eu não posso conviver com um governo que após 8 anos se orgulhe de dizer que o maranhense tem que sair de casa para comer. Entendi. Luiz, eu posso fazer aqui uma pergunta para o senador rapidinho? Deve. É o seguinte, porque... Só um minutinho, Marco. Só lembrando, Roberto, nós estamos aí nos nossos últimos 9 minutinhos, tá?
e depois a gente tem mais 2 minutos para você fechar a conta aí, tá? É uma coisa que sempre me aflige. Eu vejo meus amigos, donos de vans, que viajam sempre, todos os dias de madrugada, e chegam cansados nas suas casas, enfim. Senador, a duplicação da BR, me fala um pouco como é que está o andamento dessa BR que, como eu falei para o senhor, que tem amigos, donos de vans, que viajam todos os dias de madrugada. Como é que está esse andamento dessa BR nossa? Duplicação? Da BR. De Miranda a São Luís. Isso. Não é duplicação, então, é reconstrução, né? Isso. Eu falei há pouco. Eu sei que é difícil aqui no Maranhão, porque a gente não convive com essa prática. A prática de fazer projetos. Eu coloquei mais de 100 milhões de reais no orçamento para fazer projeto, gente. Projeto, demora. Eu estou fazendo o projeto da Lagoa da Jansen há 7 anos. Agora está em licitação a primeira etapa, que são as comportas. É o que faz entrar água salgada e sair. Nós estamos fazendo o projeto de uma nova ponte, ligando o Anjo da Guarda à Ilhinha. Essa ponte vai ter 2.700 metros. O eixo Itaquibacanga é hoje maior que Imperatriz. Imperatriz, e só tem uma passagem, que é a barragem do Bacanga. Quem for lá sabe a dificuldade que é. Quando eu falo em desenvolvimento, eu estou falando disso, Luiz. Como é que vai fazer uma ponte dessa se não tiver o projeto? Só que você, antes do projeto, você tem que ter o que o governo chama de EVTEA. O que é isso? É o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Então você licita, arruma o dinheiro, faz o estudo. Aí depois disso, vai dizer, bom, é viável, tecnicamente, economicamente, ambientalmente. Ok. Aí depois vai fazer o projeto. Aí depois vai para a obra. Eu assumi, fiz o projeto de saneamento de Balsas. Balsas é uma cidade que produz muito e é cravado em cima de uma mina de calcário. Calcário. As pessoas... A cidade, meu pai foi prefeito há pouco tempo, tinha 20 mil habitantes. A cidade tem mais de 100 mil habitantes, ultrapassou Santo Inês rápido. Muito bem. E como é que as pessoas bebem água lá? É de poço. Aí quando vem a água, vem junto o calcário. E o que é comum? É que o cidadão de lá tenha problema renal. O prefeito, meu pai, que tinha condição de tomar água mineral, ele teve doença renal crônica e foi a óbito. O meu irmão prefeito, que também tinha condição de tomar água mineral, faz hemodiálise dia sim, dia não. Eu sei disso. E você imagina o cidadão pobre? Aí sabe o que eu fiz? Sem alarde, sem dizer nada para ninguém, eu fiz o projeto. 5 milhões de reais só de projeto. Demorou 6, 7 anos. Quando foi a semana passada, me deram a notícia. Projeto aprovado, tudinho bacana, tá lá na Codevasf, que é do governo federal. Já está incluído no orçamento de 2023 para iniciar as obras. Por quê? Porque o governo federal não vai fazer projeto, não vai gastar tanto dinheiro para deixar projeto na gaveta. O projeto, desde quando feito, ele vai virar obra na sequência. Assim vai ser com a BR-222, essa que você está falando. Você vai ver, os projetos eram para ser sido entregues agora. A empresa que está fazendo o da 222 atrasou. Já da 135, a empresa entregou. E vai iniciar a obra agora, no orçamento de 2023. Porque o orçamento é de um ano para o outro. E para não pensarem que eu estou com conversa fiada, basta um vereador de Santo Inês, de Pindaré, de Santa Luzia, de qualquer lugar, o prefeito, um cidadão, uma entidade de classe, fazer um ofício solicitando informação ao DENIT. A ponte de Bacabal, Marco Aurélio, bem ali em Bacabal, se você descer do carro e ficar em pé em cima dela, ela treme todinha quando passa uma carreta. Quando ela foi feita, não foi projetada para bitrem, tritrem, não foi. Então eu fiz uma época uma passarela de pedestre, uma ponte metálica, quando Zé Vieira era prefeito, para ligar a Trise dela, que é grande, maior que muitas cidades, até o centro. Essa passarela caiu ano passado, até matou uma pessoa. A gente acompanhou aqui. O que eu fiz? Eu liguei pro prefeito. O prefeito é meu aliado? Não, ele vota no meu concorrente. Mas eu liguei pro prefeito e disse, eu vou resolver o problema. Aí eu mandei fazer um estudo, que é o estudo, tal estudo que eu estou dizendo. Aí o estudo identificou que não podia fazer. Porque eu queria fazer ela de pedestre e de carro, para fazer uma segunda ponte.
Por quê? Porque a trilha dela ali é muito baixo, então tem que desapropriar demais muita gente. Tem que desapropriar. E aí tu tens que fazer no rio 10 metros acima da última água. Então ela fica alta a ponte, então ela tem que desapropriar muita gente. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um projeto para reconstruir aquela ponte que já existe e ao lado fazer 2 passarelas na mesma ponte. E esse projeto custou caro e demorou para ser feito. Aí com esse projeto pronto, nós partimos para poder iniciar as obras. As obras. Aí licitou. Eu arrumei 10 milhões no orçamento, emenda minha. Tá lá no orçamento da União. Aí 2 vezes entrou em licitação. Todas as 2 vezes deu deserta. Por incrível que pareça. Ninguém compareceu. participou. Aí agora o DENIT está contratando diretamente, porque depois de 2 vezes pode contratar. Sim. Só que isso tem um tempo. Então isso está sendo feito agora. O dinheiro já está no DENIT. O recurso é nosso. E ninguém quis construir, né? Ninguém participou da licitação. Então, se tu for, Luiz, e verificar... Roberto, eu queria muito que tu, aproveitando essa história da ponte, já estamos quase no final, tem 2 minutinhos aqui para falar. Tu pode me mandar isso aí que eu vou inserindo. Eu vou inserindo no programa. Como é que é a ponte de Bacabal? Olha como é que vai ficar. A gente insere esse pessoal esse de trecho casa aí, já Roberto. estão olhando aí. Vem cá, você acha que eu já distribuí isso aqui? Não distribuí para ninguém. Nem o mercado, nem nada. Eu só gosto de fazer depois que tá alguma coisa, pelo menos oficial, no Diário Oficial, alguma coisa. Roberto, a gente tem uma audiência na Baixada muito grande, Cajari, o pessoal de Cajari, Muito o bem. pessoal de Penalva, Monção, todo mundo assiste e consegue sintonizar o canal da gente lá. Tu não quer aproveitar uns 2 minutinhos e falar Da ponte? Da ponte de Pindaré? É claro, olha, essa estrada que liga Santo Inês e Pindaré, ela tem que ser duplicada. Se dependesse de mim, já tinha sido duplicada, mas ela é estadual. Estadual, depende do governador. Com relação à ponte, eu não quero fazer uma ponte, não é porque seja uma ponte para ligar Pindaré com a Trisdela de Monção, não é só isso, não. É que quando você vai fazer uma estrada, Luiz, a primeira coisa que tem que fazer são as obras de arte. Pontes, etc. Então, qual que é o meu objetivo? É ligar o Vale do Pindaré à Baixada Maranhense. Se você estiver agora lá na Baixada, quiser vir para cá, ou para Imperatriz, você vai por onde? Ou vice-versa. Por Vitória do Tem que Merim. dar o balão, Bom, com isso, você vai ter o quê? Uma ligação. Pindaré, Monção e Penalva são cidades isoladas, fim de linha. O que era Monção há 30 anos atrás? Diferente de hoje. Penalva. Então a gente precisa promover o desenvolvimento com o quê? Com obra de infraestrutura. Então eu fiz o projeto. Esse projeto quem fez? Da ponte? Foi o governo do Maranhão? Foi alguma prefeitura? Não. Quem fez fui eu, com meu dinheiro. E que doei para a prefeitura, doar para a Codevasf, fui eu. E essa ponte, sabe quanto é que está custando? 40 e poucos milhões de reais. Recurso que eu já coloquei no orçamento da União. Senador. E a estrada de Trizidela de Monção até Monção, 18 quilômetros, está sendo feita. Emenda do senador Roberto Rocha. Essa que é a questão. JP, pode deixar o cronômetro na tela? Senador, 2 minutos aí para você fazer suas considerações finais e agradecer a população do Vale do Pindaré. Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você, ao Marco Aurélio, muito obrigado especialmente a todos que estão nos dando o privilégio da audiência. Eu quero dizer que tenho cumprido com a minha função, Luiz. Respeito todos que têm autoridade. Respeito o prefeito, porque não fui eu que elegi ele. A população é que dá o poder e é também quem tira quando cansa. O dia que o prefeito Felipe do Pineu voltou para a prefeitura de Santo Inês, naquele mesmo dia foi depositado na conta da prefeitura 300, não me lembro agora o valor exato, para comprar um ônibus escolar. A mesma coisa foi agora, essa semana passada, para comprar o segundo ônibus escolar para Santo Inês. A gente está fazendo no interior de Santo Inês, tem 2 pontes que estão quebradas. A gente vai trocar no projeto Travessia por ponte de aço e concreto. Então a gente tem procurado fazer o que está no nosso alcance em benefício das pessoas, em benefício do desenvolvimento. E eu peço a oportunidade para que eu possa continuar fazendo isso. Afinal, quem é que vai fazer essas obras saírem do papel? Não sou eu. É o cidadão que está nos ouvindo, é o eleitor que decide isso no dia das eleições. Se as pessoas decidirem votar para senador 145 Roberto Rocha, você pode ter certeza que o nosso segundo mandato será 1000 vezes melhor que o primeiro. Porque nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Agora, eu não quero ser senador para agredir o presidente da República. Seja ele quem for, eu vou poder ajudar
desde quando ele ajude o meu Brasil, que é o Maranhão. Então é para isso que serve um senador. É para representar o seu estado. E é isso que eu faço, isso que eu vou fazer. Pronto, muito obrigado. O senador fechou o tempo certinho aqui. Marco Aurélio, obrigado. O Roberto esqueceu de falar o número dele, né? Não falou. Falou. 145. Queria agradecer, Marco Aurélio, obrigado, Marco, de verdade. A gente tem aqui a tal das regras para cumprir. Verdade. E é justo, né? É justo. Claro. É justo, porque aí todo mundo fica equilibradinho. O TRE, o Regional Eleitoral, pede isso pra gente aqui nas emissoras de TV e a gente procura fazer da melhor forma possível. Você teve hoje, durante 1 hora e 2 minutos, com o senador Roberto Rocha, um cara que conhece muito de Santo Inês, conhece a história de Santo Inês, já morou aqui, os filhos estudaram aqui e gosta muito da região, por isso tem estado aqui tantas vezes por tanto tempo. Roberto, muito obrigado, de verdade. Você continua assistindo a Toca do Lobo em outro momento. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência. Você que acompanha pelas emissoras de TV também, muito obrigado. Teremos os outros senadores, todos foram convidados. O candidato a senador Flávio Dino também já confirmou, né, a vinda, e os outros nós estamos tentando trazer para essa sabatina. Muito obrigado, um abraço. Luiz Carlos, se você me permitir, uma última palavra. É a seguinte: o ideal é que você ouça o senador Roberto Rocha, ouça o candidato a senador Flávio Dino, mas convide ele para um debate aqui, para que a gente possa olhar para frente. Boa ideia, Luiz. Boa ideia, Luiz. É muito fácil eu falar só de mim, né? Boa ideia. Marco Aurélio, um debate. Você participa com o Luiz e coloca aberto para a população perguntar. Vamos colocar as ideias para se chocar. Então ele fala do mandato dele, eu falo do meu, o que a gente quer para o futuro do Maranhão e dos maranhenses. Muito bem, tá feito aí o duelo, o desafio. Roberto Rocha desafiando o Flávio Dino para um duelo aqui na Toca do Lobo. Vixe, ia ser a jaula do lobo, né? Ave Maria, ia ter que convidar um domador do lobo aqui dentro, que ia ser difícil. Obrigado, tchau, obrigado pela audiência.